Boa noite, boa noite. Boa noite. E aí, gente? Antes tarde do que mais tarde, como diz o ditado, né? Pois é, esse mocinho aqui ficou preso no trabalho. Trabalho, trânsito, tudo de uma vez. Mas como o título da live de hoje já vai sugerir que a gente vai falar sobre foco, eu não perdi o foco. Muito bem. Cheguei a tempo. Espetáculo. Né? Galera que vai entrando aí daqui a pouquinho, a gente vai trocar uma ideia para você que tá aí assistindo a gente depois, né, no replay. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o Bora Rejuvenescer, a gente fala sobre envelhecimento saudável. Se renovando, se reinventando. Se renovando, se reinventando. Buscando estar sempre olhando para o futuro com um olhar positivo. Exatamente. E para o presente também, não é só para o futuro não. Porque o futuro depende do presente. Né? Eu ia falar um negócio inteligente agora, deixa eu falar. Fala. Você sabia que o ser humano, ele possui o córtex pré-frontal e esse é o diferencial do ser humano, sabia? É o que faz ele ter a capacidade de pensar no futuro. Ah, é? É. E a gente é diferenciado por isso. Por isso que a gente tem o Bora Rejuvenescer, porque o nosso córtex pré-frontal tá desenvolvido. Ih, caiu. Mas não tem problema não, a gente dá um jeito. O nosso córtex pré-frontal, ele permite que a gente pense no futuro. E a gente tá aqui no Bora Rejuvenescer pensando num bom presente. Para ter um bom resultado no futuro, né? Então, exatamente. Para sermos bons rejuvenescentes. A vida como ela é. Vou ajeitar aqui a luz, tá, gente? Gente, a gente tem uma luz aqui pra gente poder enxergar direito, só que ela caiu. E a vida é assim. Oi, Jaceli. Boa noite. Oi, Jaceli. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda aí, tá? Hoje a gente vai falar sobre foco, hein? Vamos lá. Foco e longevidade. O título da live é Super Foco Longevidade. Bora focar? Você que tá ouvindo a gente, você tem facilidade para focar? E mais do que facilidade para focar, você sabe no que você quer focar? Acho que é aí que tá a treta, ainda tem isso também, né? Porque... Tintim. Gente, nosso tintim é de suco verde. Então. Sempre bom. Oi, amiga. Boa noite, Lala aí na área. Boa noite, Lala presente. Seja hoje a gente tá aqui também. de azul e verde, rosa e tá uma... Vamos falar sobre foco, hein? Como é que tá o foco de vocês, hein? O que tira o foco? O que mantém o foco? Se quiser, foca. Aí, aqui na live, normalmente, gente, desculpa, eu lembrei de foca, bicho. Só que eu não vou dar esse prazer a vocês de imitar uma foca. Mas enfim. Mas ela lá escreveu com essa ideia. Eu duvido que não foi. Então vamos lá. Nossa live, normalmente, é dividida em 3 partes. A gente fala de alguns dados relacionados ao tema da live, dados publicados em revista científica, ou então o que está de mais recente na área, mesmo que não seja publicado em revista científica. Imita... Ela me conhece, né? Pros stories, vale, né? Que aí some 24 horas. Depois a gente entra no conteúdo, aprofundando um pouco mais, e depois é a parte que o Wallace a gente gosta bastante, que são as dicas, porque a gente gosta de trazer coisa para resolver a vida prática. E assim, uma coisa que ele te deixa claro é que por mais que nós falemos de longevidade, ele falou aqui do córtex pré-frontal. Nosso cenário tá simplesmente caindo, né? Mas tá bom. A gente vai mas beleza. Vamos lá. Tem que arrumar um apoio. Por mais que ele te fale em relação ao córtex pré-frontal, que frontal. Foi só para parecer inteligente. Isso aí, mas na verdade é uma informação legal. Até assim, se caso você ainda não esteja seguindo a gente, né, tem uma outra rede amiga do Instagram, que é o Threads. A gente também coloca conteúdo lá, e essa semana eu coloquei um conteúdo lá sobre isso, né? Falando sobre o córtex pré-frontal, que é um diferencial do ser humano, a capacidade dele de poder pensar sobre o seu próprio futuro. Nenhum outro animal faz isso, né? E como a gente está aqui falando do futuro, a gente sempre vai trazer para o presente. Por isso que a gente sempre traz coisa prática para hoje já. Oi, mãe, boa noite. Boa noite, tia Glorinha, seja bem-vinda. Então, o que a gente trouxe de dados hoje? A gente vai falar de foco.
a gente vai falar sobre uma coisa aqui nos dados que afeta o foco, sobre coisas que afetam o foco, que na verdade se tornou, a gente está saindo de uma pandemia de Covid e entrando numa outra pandemia relacionada a transtorno de saúde mental. Então, o que a Organização Mundial da Saúde traz pra gente agora em 2022, com dados baseados em 2020 também? A pandemia, ela causou um aumento em torno de 25% de transtornos de ansiedade e de depressão. Então, a prevalência, né, mundial é de 10% de depressão e transtornos mentais de uma forma geral. Só que com a pandemia isso aumentou também, esse percentual relacionado a antes da pandemia. E isso está acometendo em torno de 720 milhões de pessoas. Isso é muita gente. Quando a gente fala 10%, a gente parece pouco, né? Mas quando a gente transforma isso num número, milhões, quase 1 bilhão daqui a pouco, se a gente não tratar. E qual é o Brasil? Qual é o país que lidera esse ranking na América Latina? Nosso Brasil. Então a gente aqui está passando por uma epidemia realmente de depressão e transtorno de ansiedade. Eu e o Wallace, quem já viu a nossa primeira live, a gente fala sobre o que a gente passou em relação à depressão e ansiedade. E a gente sabe na pele o quanto isso é grave, é sério, e por isso que a gente está falando sobre isso aqui hoje. E uma das coisas que afetou muito a gente, né, Wallace, na época, você começou a estudar para concurso e eu também sinto na pele, né, dependendo da fase, é o foco. A capacidade de se concentrar para fazer alguma coisa. E quem trabalha em atividades intelectuais acaba sofrendo muito com isso. Quando a gente usa a mão de obra braçal, física, para poder produzir e ganhar o seu salário, isso já é também uma questão. Agora, quando você depende da tua produção intelectual, trabalhar muito escrevendo, dando aula, isso afeta demais, porque a gente tem prazos para cumprir. Por isso que a gente trouxe esse dado, porque além da gente fazer parte dessa estatística, a gente faz parte. O Bora tá aqui também porque a gente contou isso para vocês publicamente. Além da gente fazer parte disso, muitas pessoas estão fazendo parte conosco. Então a gente está aqui para poder entender como melhorar pra gente, e quando a gente consegue botar a cara no gol aqui, a gente acaba também ajudando outras pessoas. Se ajudar uma pessoa já tá bom. A Lala colocou ali que tomar B12 me ajudou muito também. A B12, ela atua na parte neurológica, então é importante a gente manter nossos exames em dia, principalmente para quem não come carne, porque a B12 acaba diminuindo bastante. Sim. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente precisa realmente avaliar, tá em dia, porque várias coisas afetam o nosso foco. Então é disso que a gente vai entrar agora. Pois é, e olha que coisa interessante, né? A gente falou de pandemia, né? Que está falando do coronavírus, só que hoje a gente vive também uma pandemia de falta de foco, porque grande parte o que acontece? Procrastinação, né? A gente está num momento da história onde a gente tem uma quantidade tão grande de opções para fazer, que isso abre um leque tão grande de opções que muita gente fica paralisada. E aí, naturalmente, a gente tem algumas situações. Primeiro, coisas que tiram o nosso foco hoje em dia. Então, a gente, quem quiser pode ir comentando aí, coisas que tiram o seu foco no dia a dia, né? Botei só algumas aqui, tá? Principalmente, né? Esse aparelhinho aí, né? Que a gente está olhando agora. Celular. Celular é o campeão. Por quê? Notificação. Vários aplicativos querem o tempo inteiro buscar a tua atenção. Já vou falar sobre esse lance da atenção, né? Coisas que tiram a atenção da gente também. Ambiente. Dependendo do ambiente onde a gente está, é muito difícil a gente conseguir se concentrar em alguma coisa, né? Então pode ser o ambiente da sua casa, do trabalho, enfim, o ambiente onde você está querendo estudar ou fazer qualquer outra coisa. Pessoas também tiram o nosso foco, né? A gente sabe o quanto que às vezes a gente passa por períodos de grande interrupção quando a gente quer manter o foco em alguma coisa. Então às vezes eu já fiz o seguinte, muitas vezes para poder, às vezes dentro de casa,
não ser interrompido, então eu tô em algum lugar, eu pego minhas coisas, vou para uma cafeteria, que para mim não é esforço nenhum, eu adoro, sempre tiro foto de café, adoro tomar café, então para mim... tem um book de café. Vou lá, boto meu fonezão de ouvido, boto uma música ou então alguma frequência que é legal para poder estar focado e tento ficar mais centralizado naquilo que eu tô querendo fazer, porque o ambiente tira o foco da gente, as pessoas tiram o foco da gente porque elas querem a nossa atenção. Mas uma coisa que a Amanda comentou aqui, que a gente está falando da pandemia, coisas que principalmente têm tirado o nosso foco hoje em dia, né? O estresse, que a ansiedade é um desses, né? É um filhote, né, do estresse, e as preocupações pessoais também, né? Então, se você está com a cabeça pensando em algo importante para você, em alguém que está doente, que você está preocupado, é muito difícil você conseguir manter o foco. Esse é um aspecto, né? A gente presta atenção em como a gente está tendo dificuldade de focar naquilo que a gente quer fazer no nosso dia a dia. Hoje o cenário está todo caindo, pelo amor de Deus. Eu tô aqui de boa. Vamos ver se a gente não passa por... Se não cair a mesa e a gente cair, a gente está aqui na live, tranquilo. É verdade. Agora, tem um outro caso, só para a gente pensar, tá? Vou só abrir um parênteses aqui para a gente pensar. Hoje em dia, o ativo mais valioso que tem no mundo hoje em dia, vamos lá, o ativo mais valioso que já teve, né, desde antigamente até hoje, já foi o ouro. O ouro era muito cobiçado, era o ativo que mais valia em determinada época. Depois foi o petróleo, né, o petróleo, a descoberta do petróleo causou a atenção e o foco, o interesse de muita gente pelo mundo. Depois, em uma determinada época, o ativo mais valioso que tinha era a informação, porque num momento em que a gente não tinha tanta informação sendo divulgada, a informação era muito valiosa. Agora, hoje em dia, a gente tem o excesso de informação e, acreditem, para ter a nossa atenção, para ter o nosso foco, é onde as empresas estão colocando mais dinheiro hoje em dia. Então, se a gente já está com uma dificuldade em focar nas nossas atividades do dia a dia, em focar nas coisas que a gente quer fazer, imagina quando o pouco de foco que você tem capturam a tua atenção para uma coisa, e assim, tem estratégia, tá? De gatilho mental, de venda, tudo para fazer você ficar prestando atenção naquela coisa, te vender aquela coisa. Então a gente também precisa a gente nunca vai conseguir ficar 100% inteiramente focado, com atenção plena, né? Só que a gente pode começar a despertar um pouquinho e prestar atenção naquilo que puxa o nosso foco. Hoje em dia, o ativo mais valioso que as empresas mais buscam é a atenção das pessoas. É verdade. Se a pessoa tem a sua atenção, com gatilho mental e com outras coisas, ele tenta de tudo para poder te vender. E geralmente consegue, né? Grande maioria das pessoas acaba sendo convencida porque são gatilhos mentais muito fortes e o entendimento da psicologia humana hoje em dia já está num ponto que a propaganda ela já consegue manipular você e fazer você até se comportar do jeito que eles mais querem, né? É verdade. Fala aí. A Lala colocou ali que, estava vendo excesso de diagnóstico de TDAH, mas com tanta informação, mídias como não. Pois é, a gente entra naquela situação, né? Se há um excesso de informação, ou é um excesso de diagnóstico, se realmente aumentou. E a gente entra nessa questão aí, é muita informação que a gente lida. E será que isso não acaba também provocando essa retirada de foco? Então, tem uma coisa bem interessante, eu só te interrompendo, né? Que ela lá falou, né? Os diagnósticos realmente de TH, eles têm acontecido em excesso. Sim. E aqui no Brasil, a gente tem um pioneiro, que é o Dr. Augusto Cury, médico psiquiatra, certo? Que descobriu e, na verdade, inaugurou, né? Vamos botar assim, aquilo que ele chama de síndrome do pensamento acelerado. É um diagnóstico que muita gente confunde com TDAH. E às vezes a pessoa, tá, como ela lá colocou ali, com excesso de informação, se expondo constantemente a excesso de tela, de velocidade, sabe? A gente não passa, às vezes, 10 segundos olhando para uma mesma informação. Não. É uma velocidade muito grande e o nosso cérebro ele não está ainda adaptado para isso, né? Então, tem a síndrome do pensamento acelerado, que é muito confundida com TDAH também. E tem uma outra situação nisso tudo. A gente tem falado muito de burnout, né? Que é a estafa por um excesso de atividade.
Eu vi uma chamada de uma revista falando de burnout digital. Isso. Que é meio que uma estafa mental por excesso de informação. Dá aquele eca, mas dá um cansaço mesmo. Você não consegue ler, você não consegue se concentrar. E isso tudo tem muito a ver com escolhas, que é o que a gente vai também colocar aqui hoje. A Jaciele colocou ali que eu tenho perdido o foco devido à ansiedade e gatilhos que acabam me limitando. Exatamente. E Jaciele, como essa falta de foco acaba limitando a gente mesmo, né? Porque parece uma bola de neve, a gente acaba se frustrando conforme vai não conseguindo focar. E a gente vai falar aqui hoje de um livro que se chama Hiperfoco. Você trouxe... Eu tenho, tô com ele aqui, tá na minha mochila. Só que a mochila tá meio longe. Daqui a pouco a gente mostra. É porque a gente tá com o microfone, então a gente tá meio preso. Daqui a pouco a gente mostra. Mas a gente mostra aqui, daqui a pouco, quando chega mais pro final, a gente mostra. O nome dele é Hiperfoco. Só que como a gente já tá falando aqui sobre transtorno de ansiedade e tal, convém a gente diferenciar o foco que a gente vai dar um enfoque na live. Boa. Então, assim... quase que cai de novo. Quase. Mas vai cair não. Mas vamos lá. Então, assim, aqui a gente vai falar. Tem dois tipos de hiperfoco. Vou falar aqui do que é o hiperfoco, que é o que a gente vai trazer. E só para diferenciar, eu vou trazer o hiperfoco que a gente vai trazer o hiperfoco de quem tem transtorno do espectro autista ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, e o TEA, né, que a gente coloca essa sigla na literatura, tem. Isso é legal, hein? Uma das características de quem tem esses transtornos é o hiperfoco. E que hiperfoco é esse aqui? Esse desses transtornos é um estado intenso de concentração e que os estímulos externos eles não afetam tanto a pessoa quando ela está nesse hiperfoco. E se for uma atividade que ela gosta muito e mesmo com muito estímulo ambiental, ela consegue desempenhar aquela tarefa bem por horas. Então, isso é uma das características de sintomas de quem tem esses quadros. O hiperfoco que o Wallace e eu vamos trazer aqui hoje é falando do foco de melhorar a capacidade de concentração com estratégias que ajudam a otimizar as tarefas. Não é esse hiperfoco que é o sintomático dessas situações. Não. Então, para poder ter essa diferença, a gente vai chamar aqui de superfoco. A gente está falando de focar com extrema atenção. A gente não vai falar desse outro hiperfoco aqui, com esse enfoque para poder ensinar sintoma nem nada não, tá? Então, vamos começar aqui as nossas reflexões sobre o superfoco. Bora. Primeiro, quem quiser colocar aí nos comentários, né, o que mais tira o teu foco ou o que mais te dá foco, né? Porque para muita gente são coisas diferentes, né? Por exemplo, a Amanda é um exemplo de pessoa que consegue focar muito rápido, né? Você quando pega para fazer alguma coisa, você fica... Estava até conversando alguns exemplos sobre isso, né? Que já aconteceu contigo, né? Já. Eu tenho uma característica minha, eu tenho realmente uma facilidade de abstração, de focar quando eu estou fazendo e me concentrar. E se aquilo for uma coisa que eu goste, eu sou capaz de ficar horas fazendo aquilo. Agora, eu observo que isso também tem eu consigo focar em coisas que é só um trabalho, não que eu esteja afim. Mas nessas horas tem as dicas de produtividade, porque aí nessas horas, qualquer distração a gente usa para procrastinar aquele trabalho. Então isso acontece também, por isso que é importante a gente começar a documentar o que faz a gente focar de uma forma que a gente entra no que a gente chama de estado de flow, que é se abstrair. Então, assim,
Tem pessoas que fazem isso com artesanato. Eu faço isso com bordado. Eu tenho colocado isso no meu perfil pessoal. O Wallace, ele sabe tocar instrumento, sabe tocar violão. Principal com fotografia. Quando eu entro com fotografia. Quando eu entro nessa coisa de editar foto, fico ali horas. Eu tiro foto e saio mandando pra ele e depois recebo um monte de presente então de a gente volta. percebe assim, uma primeira ideia já aparece aqui, né? Naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente quer fazer, que é diferente daquilo que a gente precisa fazer, né? Aquilo que a gente quer fazer, geralmente a gente tem uma tendência a conseguir passar mais tempo fazendo aquilo, né? Porque está dentro da nossa zona de talento, está dentro daquilo que a gente gosta de fazer. Aquilo que a gente não gosta de fazer, aí já tem aquilo que a Amanda está falando aqui, né? Algumas dicas de produtividade que funcionam, né? Alguns motivos que a gente chama de motivos extrínsecos, ou seja, aquilo que vem de fora motivar a gente. Mas numa coisa que a gente gosta, tem um motivo intrínseco naquilo, né? Você naturalmente quer colocar a tua atenção naquilo e você gasta mais tempo com aquilo. Quer ver uma coisa que faz a gente ficar assim... E assim, a gente vai fazer uma outra live falando sobre um outro assunto também que puxa o foco, desse assunto do foco, que é o estado de flow. Que é muito legal também, que é uma concentração tão grande naquilo que você perde a noção do tempo, perde a noção do espaço, da hora. Então, assim, uma coisa que já aconteceu, meu irmão é um cara que gosta também de jogar videogame, né? Então, quando a gente começa a jogar videogame, por exemplo... Você entra, a Aline tá aí, testemunha. Oi, amiga, você é testemunha disso aí. A Aline já vai dar o veredito, e ela também, tá? Quando a gente começa a jogar videogame, ou então, enfim, pegando um livro pra ler, qualquer coisa que você, de repente, coloque você quer fazer, né? Você gosta de fazer. Geralmente a gente tem a tendência a entrar num estado de flow. O estado de flow é você fazer o quê? Você ficar extremamente concentrado e focado naquilo que você está fazendo. Então é uma das características também daquilo que a gente chama de superfoco, né? Que é da gente poder colocar muita atenção numa coisa e chegar ao ponto até de perder a noção do tempo daquilo que está fazendo. Só que existe uma dualidade, né? Nós pagamos boletos, nós temos obrigações também para fazer, temos que limpar a casa. Então, assim, quando a gente está fazendo uma coisa que entra em estado de flow, às vezes isso pode competir com o que a gente precisa aprender a focar, porque precisa fazer. Tem coisas que precisam ser feitas. Então, o que a gente quer trazer aqui é como lidar com essas coisas que precisam ser feitas, porque isso tem a ver com longevidade. Sim. Conforme a gente vai envelhecendo, até para poder ter mais saúde, às vezes a gente vai ter que direcionar nosso foco para alguns cuidados que nem sempre serão tão prazerosos. Vamos falar da vida real. Claro. Então, assim, a gente precisa aprender a administrar o foco. Por isso que a gente tem que trazer essas estratégias aí. Minha mãe, isso acontecia comigo com a leitura. Aí. É verdade. Eu também. Minha mãe, desde de menina, quando ela começava a ler e tal, tipo, tudo... Abstrai, total. Ótimo hobby. Nossa, nem fala. E a gente tem, graças a Deus. Não é à toa que tá aí de exemplo pra gente. E qual é a questão toda que o Wallace já trouxe? E a gente precisa entender. O foco, ele tem muito a ver com escolhas. Em que a gente tá... Ou não fazer escolhas. Acho que é mais a questão de falta de consciência, né? Em que a gente tá focando? A gente tem muitas distrações. A gente tem, às vezes, atividades em excesso, que a gente gosta, e aquelas que a gente não gosta. A gente consome informação excessiva, às vezes sem a necessidade. Por exemplo, tanto no celular, ficar vendo qualquer coisa, rolando o feed, o cérebro ele vai arquivando, mesmo aquela foto que você não queria ver. Ou quando ele te deixa a televisão ligada em casa sem ver, o cérebro ele vai arquivando aqueles sons, aquilo se torna um excesso de informação. Isso de forma superficial. O que acaba tendo como consequência? A dificuldade de concentrar. Aqui, o superfoco, a superconcentração, eles são sinônimos. Cansaço e sono de má qualidade. É isso aí. Antes da gente começar a live, o Wallace estava falando que uma das coisas que é importante é o sono. Um sono de boa qualidade, ele faz com que a gente se concentre melhor no dia seguinte. Quem é mãe, né? Tô lembrando aqui da Lala. Quem é mãe, a Aline também, que a Vavá demorou para dormir uma noite. Quando a gente fica com sono picado, a gente tem muito mais dificuldade de focar no dia seguinte no que tem que secar. Se você for conversar com qualquer treinador,
Vamos pegar um atleta, né? Qualquer treinador ou qualquer coach, né? Uma pessoa que estiver preparando você para ter um desempenho nas suas atividades no dia a dia, qualquer pessoa que comece a buscar aquilo que a gente chama de alta performance no desempenho das suas atividades, a primeira recomendação que qualquer treinador vai dar para o atleta ou para a pessoa que está querendo ter um alto desempenho e também uma alta capacidade de concentração, né? Que é o superfoco, com certeza a primeira recomendação vai ser regular o seu sono. Se a gente não tiver a quantidade adequada de sono, a gente não consegue focar na forma como a gente gostaria de focar. Verdade. Você vai tomar cafeína em excesso, você vai buscar estalar o dedo perto do ouvido, você vai precisar fazer um monte de coisa, botar palitinho de dente para poder abrir a pálpebra, mas o que vai realmente fazer grande diferença, e assim, acaba tendo que muita gente encara pelo viés errado, né? Quando a gente percebe que a gente às vezes tem muitas tarefas difíceis para fazer, a tendência é que a gente queira prolongar e às vezes até tarde da noite, não, eu quero terminar, eu tenho que terminar isso, eu vou fazer porque é melhor do que deixar para depois. Geralmente, para você render melhor, seria bom você dormir melhor. Sim. A gente geralmente não consegue juntar isso, né? A gente fica com aquela assim, pô, mas eu vou deixar de fazer, eu preciso fazer. Mas ter um bom descanso é essencial para você conseguir fazer uma concentração legal. E às vezes ele te negligencia o sono por opção. Mas a Aline, ele colocou uma questão, com criança pequena em alta demanda, é difícil focar. Para as mulheres e para as mães, a mulher tende a conciliar muitas demandas e ainda é mãe. Então, o que acontece muitas vezes é que ele se cobra no dia seguinte, assim... sim. Eu quero ler mais, eu quero fazer mais, quero ler mais livros e tal. Só que às vezes o tempo que a gente tem, a gente só queria dormir, né? E não dá nem pra focar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que... Eu fui pensando, principalmente quando o Heitor tava pequenininho, né? E acabava ficando dormindo picado. E ter que trabalhar, e ter que arrumar a casa e tal. Como eu podia lidar para poder fazer as coisas que eu gostava? Principalmente porque, na época de sendo professora, né? Você tem que produzir aula, então você tem que focar de alguma forma. E eu vou falar um pouquinho disso nas dicas. Você dividir em pequenas partes ajuda demais. Sim. Não dá para começar com muitão. Sim. Oi, Marcela. Oi, prima. A prima entrou aí. Boa noite, Marcela. Seja bem-vinda. E nesse sentido, né, Wallace, fica a pergunta. A gente sabe que tem que focar mais, mas será que a gente sabe o que é a nossa prioridade? Pois é. Assim, estabelecer a prioridade é uma das primeiras coisas que a gente vai precisar fazer quando a gente pensa justamente sobre longevidade. Certo? Estabelecer o que é a prioridade. Porque para eu estar focado no que eu quero fazer hoje, é porque eu sei que vai dar um resultado mais para frente. Então, por exemplo, sabendo que a atividade física é importante para mim, eu preciso tentar manter um foco mínimo de cuidar dessa parte todos os dias. Então, em relação a essa parte do foco, né, só para trazer um outro diferencial também que a Amanda falou mais cedo, a questão do hiperfoco e do superfoco, né? No livro do Chris Bailey, ele fala sobre essa questão do hiperfoco, e ele fala que esse hiperfoco, que a gente vai chamar aqui de superfoco, para não confundir, né? Esse superfoco é quando você consegue colocar uma tarefa no seu campo de atenção, tentando tirar o máximo das distrações. Você conseguir focar o máximo possível com o máximo de concentração naquela tarefa. Isso. E aí, se você tiver com o teu sono regular, se você tiver estabelecido um bom roteiro daquilo que você quer para a sua vida, daquilo que você quer dali para frente, você vai aos pouquinhos conseguindo colocar foco nas atividades que são realmente importantes para você. Então, assim, de início, isso até foi um assunto que está dentro daquele outro livro que a gente já fez a live de procrastinação. Não de procrastinação. De procrastinação. Onde ele dá algumas dicas lá, e a primeira dica que ele diz pra gente é o seguinte: a gente criar um plano pessoal. Criando um plano pessoal, você sempre quando estiver distraído, você foca de novo nele, porque aquilo que você está buscando, que é o teu objetivo de vida, fica mais fácil de você olhar para ele.
Quem for acompanhando nossas lives, mesmo olhando depois e tal no replay, vai observar que tem um contínuo, né? A gente falou de hábitos, falou de procrastinação, e isso de uma forma muito intuitiva, né, Wallace? Que a gente não planeja que seja assim, mas para ver como é que os assuntos se interligam. O hábito... A gente tem hábitos bons e ruins, mas a gente sempre fala assim, mas qual hábito que eu quero ter? O que faz sentido para mim? Às vezes o que faz sentido eu formar um hábito não é o mesmo para o Wallace, não é o mesmo para você. Procrastinar. Às vezes o que eu procrastino não é o que ele procrastina. Depende. Aonde a gente sempre chega no final? No autoconhecimento. O que faz sentido é prioridade para mim, nem sempre vai ser prioridade para o outro. E por que é importante saber disso? Porque no mundo com tantas opções e distrações, e cursos online, e curso offline e tudo mais, o que acontece? Se a gente não souber o que a gente gosta, o que faz sentido pra gente fazer trabalhando ou extra trabalho, a gente vai sendo levado pelo que vai aparecendo no dia. E a gente fica com uma sensação de tempo improdutivo e que quando escolhe algo para focar aleatório, a gente não consegue. Porque a gente está com esses excessos levados pelo roldão. Então a gente precisa entender como que a gente quer trabalhar o nosso tempo para poder priorizar o que é importante para nossa saúde, para nossa longevidade agora, porque é isso que vai determinar a nossa saúde no futuro. Agora, o que é prioridade para você? O que é importante para o teu dia a dia? O que você tem vontade de fazer por mais tempo e não está conseguindo? E você não está conseguindo porque tem um excesso ou porque precisa aprender como tornar aquele tempo mais produtivo e focado. Entende que o buraco é muito mais embaixo? Não faz sentido o Wallace e eu trazermos aqui uma live sobre hiperfoco e falar assim pra você: pra você focar melhor, e isso a gente vai falar daqui a pouco aqui nas dicas, fazer a técnica Pomodoro, evitar o uso de celular e tal. Se você não souber, para que você quer gastar seu tempo? Você quer trabalhar melhor? Você quer trabalhar onde você trabalha? Ou você quer fazer uma transição de carreira e precisa melhorar teu foco em outra coisa para poder fazer? Você quer dedicar mais tempo a um hobby? Quer voltar a ler com foco? Precisa saber o que quer, porque 24 horas todo mundo tem. Mas quando a gente não sabe como a gente quer dividir essas 4 horas porque faz sentido para você mesmo, o mundo vai fazer um sentido para aquilo. Nem que seja ficar rolando no feed durante 40 minutos. Pois é. A Aline colocou aqui: aqui já entendi que perfeição não existe. Faço o que é importante e me deixa satisfeita. Isso aí, amiga. E se não der pra lavar a louça na hora, olha só, não vai dar rato na tua casa não, tá? Já testei aqui em casa. Já testei aqui em casa, é ótimo. Não, gente, olha só, tem hora que tem que fazer escolha. Sim, entendeu? E assim, você até falou da gente tá ligando, né, com outros assuntos. Na live de procrastinação, a gente fala sobre isso. Você às vezes vai escolher o que você vai procrastinar. A Amanda já escolheu procrastinar a louça. Já. Pra poder dar atenção e foco pra outra coisa. Entendeu? Às vezes eu quero sair, às vezes eu quero fazer nadismo. Que é nada. Mas não tenho nem tempo pra fazer nada. Eu queria ter, mas como eu não tenho tempo pra não fazer nada, às vezes eu quero ler ou brincar com meu filho ou lavar a louça. Nessa categoria aí vai ser a louça. Agora, né, a pergunta que você fez, né? Será aí, que o Arley. Oi, amigo. Bom, cenário tá rosinha, ó, azul sem combinar. Se você tivesse entrado desde o início da live, você já ia ver que o cenário quase caiu umas 2 ou 3 vezes. Na verdade, ele caiu e a gente ajeitou. Mas que bom que tá legal, né? Ponto positivo. Vamos aqui, ó, live 36, quem sabe na live 50, 60, a gente já vai estar já com o estúdio. Vambora. Depende de vocês e da gente virar um podcast também. Depois. Vai ficar legal. Então, olha só, você perguntou ali, né? A gente tá sabendo priorizar, a gente tá sabendo focar nas coisas.
É importante a gente lembrar que durante o nosso dia a dia, né, o nosso cérebro ele vai sempre buscar economizar energia, certo? Então, colocar foco em determinada coisa vai exigir que você coloque uma quantidade de energia e de atenção naquilo, né? Então, a gente vive, e muitas vezes a gente nem percebe, numa espécie de piloto automático uma boa parte do nosso dia, tá? Então, atividades que a gente não precisa parar para pensar nela, como por exemplo, eu estou falando aqui agora, eu estou enxergando, estou respirando, né? Enfim, a gente não É igual não quando gasta... quem sabe dirigir ou Exato. de bicicleta, já sabe como fazer. Exato, a gente não gasta energia com isso. Então, existe uma tendência natural do cérebro humano de economizar energia e uma parte do dia a gente entra nesse chamado piloto automático. Só que é legal também a gente perceber que nem sempre é bom a gente ficar todo o tempo no piloto automático, porque a gente precisa ter controle da nossa vida. Vamos parar para pensar, quando a gente nasce, e até o momento que a gente vai morrer, porque todos nós vamos passar por esse momento, né? Esse intervalo aqui no meio é onde a gente vai colocar o nosso foco, o nosso tempo, a nossa energia. Só que esse intervalo aqui no meio, ele é uma quantidade limitada de tempo e de energia para a gente usar. E sendo que esse intervalo que a gente tem aqui no meio, 1/3 dele é dormindo. E teoricamente, dormindo bem, e teoricamente 2/3 são de uma vida produtiva, teoricamente. Uma vida produtiva em potencial. Então o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, despertar e prestar atenção que tem muita coisa que a gente está fazendo no piloto automático e isso deixa a gente com um foco muito disperso nas coisas. E às vezes a gente não para olhar para onde a gente está indo, o que a gente quer, se a gente está fazendo aquilo que é bom para a gente, né? Se aquilo que a gente está fazendo é importante, se a gente está fazendo bem aquilo que a gente está fazendo, né? Então são coisas para a gente prestar atenção um pouquinho, porque assim, não tem como a gente também passar 100% do nosso dia focado nas coisas. Não vai dar. A gente não tem essa energia mental toda. Só que é importante a gente, de vez em quando, conseguir sair desse modo automático e fazer um planejamento daquilo que é importante para a gente. Então, a Aline colocou ali, não tem perfeição. Não. A gente já falou aqui também em outras lives sobre a questão da gente conseguir se adaptar e ser flexível com as coisas, né? Sim. Então a gente vai tendo que, aos pouquinhos, tendo que fazer essa adaptação. Só que olha como é legal quando a gente começa a conversar aonde a gente está colocando o nosso foco, para a gente prestar atenção naquilo que tira o foco da gente e deixa a gente frustrado, porque a gente não consegue dar conta das atividades que a gente queria fazer e, assim, daquelas ideias que a gente tem para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer da vida. Tem muita gente que fala assim, caramba, eu quero ano que vem, sei lá, começar uma faculdade nova. Aí quando a pessoa percebe, já passou o ano inteiro, porque ela prometeu isso para ela no ano passado, e ela fala assim, pô, não consegui ainda fazer. Então a gente vai se deixando envolver por um piloto automático, muitas vezes não coloca o foco naquilo que a gente realmente quer fazer. A Amanda tem várias dicas aí, né, sobre foco, sobre como ser mais produtiva. Mas assim, o primeiro passo é só a gente prestar atenção como é que a gente funciona num piloto automático uma boa parte do dia. E de repente puxar essa atenção pra gente também, poder pensar o que é legal. Eu acho que se eu fosse dar uma dica principal, antes de qualquer dica, o que é importante pra você? É isso aí. Essa é a principal coisa, o que é importante pra você. Porque muitas das das frustrações que a gente passa são produzidas pela nossa falta de consciência de pegar o controle daquilo. Então, assim, o que é importante para você? O que você tem vontade de fazer? Para depois a gente também não culpar o outro. Não. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, saber o que é importante pra gente, mesmo que aquilo seja fora da caixinha. Mesmo que aquilo não seja o comum. Mas se é importante para você que vai ser senhor do seu tempo e vai gerenciar, mesmo que outra pessoa vá torcer o nariz pro que você não quis priorizar. Então, é preciso saber disso, ser apropriado que é importante.
A gente vai entrar nas dicas? É só uma última coisa que eu lembrei aqui também da gente falar, que é o seguinte. Eu vou seguir falando disso. Sim, muitas vezes, né, isso que a Amanda está falando aqui, a gente está falando da gente conseguir ter o foco nas coisas da vida, a gente poder planejar aquilo que a gente quer fazer, né? Só te interromper. Claro. Oi, Ivone, seja bem-vinda. A gente vai subir a live pro feed, sim. Todas as nossas lives ficam lá. Se não der pra ficar agora, depois vê a gente, tá? Seja bem-vinda aqui. Seja bem-vinda. Então, tem uma coisa que é interessante a gente também comentar, né? Por exemplo, quanto mais a gente vai estudando, a gente vai pegando ali os artigos científicos, a gente vai pegando os textos, né? Os estudos que são feitos. Cada vez mais a ciência tem entendido o comportamento do nosso cérebro, Sim. O nosso comportamento, né? Aquilo que a gente está sujeito no dia a dia, o que pode mais afetar o nosso foco, a nossa concentração. A nossa mente, ela tem uma tendência, e todo mundo deve pensar aí um pouquinho se isso é verdade ou não. A nossa mente, ela tem uma tendência de ficar jogando a gente sempre para o passado, relembrando coisas, ou para o futuro, tentando imaginar o que pode acontecer. Preocupado com coisas. Inclusive, excesso de passado... É museu. Não ia falar isso não. Não ia falar isso não. Você ia falar isso. Nessa hora eu não captei. Não. Falei a palhaçada. Não faz mal. Depois pode cortar e dá pra fazer uma montagem bem engraçada. Desculpa, gente. Dizem que excesso de passado gera depressão. E excesso de futuro gera ansiedade. É verdade, excesso de passado gera depressão, excesso de futuro gera ansiedade. Então, assim, a gente vê pela própria forma como a nossa mente se comporta, sem problema. Quem já... Ó, em 36 lives, se ninguém nunca reparou que a gente é assim durante as lives, seja bem-vindo. A gente não é assim durante as lives, a gente é assim. Também, verdade. Inclusive durante as lives. E às vezes até bem pior fora das lives. É verdade. Mas olha só, voltando ao tema aqui, pra gente só daqui a pouquinho poder encerrar também, pro pessoal poder fazer outras atividades, né? A gente percebe que a mente da gente, ela tem uma tendência a colocar a gente muito tempo pensando sobre o passado ou sobre o futuro. Ou seja, a gente tem, às vezes, um período curto do nosso tempo pensando no presente, que é justamente o mais importante. O focar no presente é o que vai levar a gente para onde a gente quer. Porque assim, quando a gente para pensar no futuro, muitas vezes a gente fechar os olhos e fizer uma visualização. Você pensar assim, aonde eu quero estar no dia 31/12 desse ano, finalizando o ano de 2023. Com quem eu quero estar, como eu quero estar me sentindo. Assim, imagina tudo, a roupa que você tá, as conquistas que você teve durante o seu ano. Essa capacidade, que eu falei no início, que é do córtex pré-frontal, que é o diferencial do ser humano, essa capacidade só a gente tem de poder visualizar e almejar um futuro ideal, ela depende do foco que eu coloco no presente. Porque eu só vou conseguir alcançar esse futuro que eu tanto visualizo e quero, né, e almejo, se eu conseguir construir desde já, com foco e capacidade de concentração, no presente, as tarefas que eu preciso para poder chegar lá. Então a gente vai vendo cada vez mais como é importante a gente falar sobre esse assunto, né, de foco, porque a gente precisa cada vez mais buscar formas, métodos, perceber como que a gente reage diante das situações quando a gente perde o foco e o quanto isso tira e afasta a gente desse eu futuro que a gente quer alcançar. E isso me fez lembrar duas situações. Fernando, lembrei de você. Caraca, você entrou. Oi, boa noite. Bem-vindo aí. Graciela, a gente vai continuar assim. Não tem jeito, é incurável. Não tem jeito, é incurável. Boa noite. Então, lembrei de duas situações relacionadas ao teu irmão e uma ao Fernando, conexão mesmo. O que acontece? A gente fala, o estado de olhar o presente é o que faz a gente perceber os milagres do dia a dia, o movimento. Quando a gente está com a mente no passado, no futuro, ou numa situação hipotética, nem pensando no futuro, mas assim pensando que não gostaria de estar ali, a gente não percebe a beleza do momento.
Então eu lembrei do Fernando porque ele está fazendo atividade de mindfulness e isso também é bom. Oi, Carol. Carolzinha, seja bem-vinda. E o Arley, ele emprestou... O Arley é o irmão do Wallace. É quase dupla sertaneja. Desculpa, eu tive que brincar. Minha mãe e meu pai devem ter pensado nisso mesmo. Então, ele me emprestou um livro, terminei de ler, muito bom, Arley. Um Dia Sem Reclamar. E ele fala basicamente sobre gratidão. E o que é o reclamar, né? Você não está satisfeito com o teu presente porque você queria que fosse de outra forma. Ou queria como fosse um passado ou um futuro ou algo hipotético. E isso tira a gente do estado de presença. Quando a gente sai do estado de presença, a gente não sabe o que prioriza. Então a gente sempre vai voltar no mesmo ponto. Tem que fazer sentido para você, para poder dar qualquer dica. Tá indo. Para poder dar qualquer dica de produtividade. Senão não adianta. Por mais... Ele estava falando que eu tenho hiperfoco. Eu tenho. Eu realmente, assim, eu consigo me desligar. Mas se for para fazer uma coisa que eu não quero, não goste, o meu foco não vai ser igual. Mas eu sei que aquilo eu não gosto. Agora, quem não sabe? Quem só vai vivendo? Aí fica um pouco mais desafiador. O Fernando colocou ali, por sinal, pode trazer para mim também que eu ler. E a Jaciele colocou, precisa de estoque desse livro para distribuir. Ó, fala para ver nossa live, Jaciele. A gente vai fazer cortes agora e você vai distribuindo aí pro povo melhorar o astral. Então, nisso a gente já entra na primeira dica. Qual é a primeira dica? Saiba o que é prioridade para você. Não é prioridade para o seu marido, para sua esposa, para o seu amigo, para o seu chefe, para aquele amigo que é mais cri-cri, vai reclamar do que você está fazendo. Não. O que é prioridade para você? Para você ver o que está faltando no teu dia e que um dia você fazia. Ou, por exemplo, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe sempre gostou muito de ler. Se ela gosta tanto de ler, por exemplo, eu já tive fases eu amo ler, mas já teve fases de eu estar desconcentrada para ler. Eu tenho que entender o que está acontecendo na minha cabeça para poder saber por que isso não está acontecendo. E assim, como a gente está num excesso de informação, excesso de afazeres, é importante a gente fazer lista do que a gente tem que fazer. Porque senão a gente se perde em atividades que não vão melhorar o nosso foco. E evita o excesso de informação no dia a dia. O que é excesso de informação? Tenha momentos de silêncio produzidos. Seja meditando, seja 5 minutos orando. Evita o ruído. Não está vendo televisão? Desliga. Não está usando o aplicativo, tira a notificação do celular, senão um monte de bolinha ali pulando. Aquilo afeta o nosso foco. Obrigada, Jaciele. Já estava indicando a gente. Pô, que bom. Legal, obrigado. Para uma coisa que você vai fazer, uma atividade, principalmente aquela que você não gosta. Faz o método Pomodoro. É isso que ajuda muito a gente. O que é o método Pomodoro? E por que o nome desse método, né? Um tomate dividido em 4 partes de tempo. Por isso que é Pomodoro. Então, assim, 60 minutos do seu tempo você vai dividir em 4 partes. 4? Dá o quê? 4 de 15, né? Você vai estudar 15, fazer aquela atividade 15 com o despertador e parar 5. A sua capacidade de foco, ela melhora assim. É isso que eu, pelo menos, uso quando eu quero fazer alguma coisa que é minha obrigação, mas eu não gostaria de estar fazendo. Costuma funcionar. Quando eu sento para fazer que você gosta, é outra coisa. Oi, tio, boa noite. Ô, paizão, boa noite, seja bem-vindo aí também. Para você ver, né, o pessoal poder responder aí. Por que vocês acham que o tempo de aula na escola, ele dura de 40 a 45 minutos, no máximo 50? Porque tem um período que a gente consegue ter de concentração e de foco, certo? E depois tem o quê? Um intervalo.
Então, o método Pomodoro é basicamente isso. É um período de tempo que você coloca para poder estar focado numa atividade, depois um intervalo para você poder tirar o teu foco daquilo e depois você poder voltar com atenção e foco de novo. Imagina se a gente fosse ter aula, por exemplo, 2 horas seguidas. Ninguém aguenta, você não consegue captar tudo, entendeu? Então, a capacidade de concentração, ela também é determinada pelo tempo que a gente tem para se concentrar nele, né? Verdade. O que mais? Se manter longe de distração, né, Wallace? Se a gente vai estudar, vai fazer alguma atividade, nem que seja arrumar a casa, põe o celular longe, que normalmente é a principal fonte, porque senão vai dar mesmo vontade de olhar. Vai. Agora, se for alguma atividade, igual a gente trabalha aqui produzindo conteúdo também e tal, tem que organizar o ambiente. Se ela lá estiver aí ainda, ela sabe. Ela lá morou comigo. Ela divide o quarto comigo. Quando ela me via arrumando o quarto igual uma doida, ela já falava assim, você vai estudar. Cara, tem que deixar o ambiente minimalista e organizado para poder dar conta. É igual cozinhar em cozinha suja e bagunçada. Eu brinquei de lavar a louça, mas antes de cozinhar, principalmente cozinha pequena, tem que lavar a louça, senão fica mais difícil. O ambiente, ele comunica pro teu cérebro, né, e influencia na capacidade de concentração. Quanto mais bagunçada a sua mesa, o seu ambiente, é difícil para você conseguir mentalmente se organizar também e se concentrar. Então, é sempre bem importante. A gente, quando estava estudando para concurso, a gente via isso nas dicas, né? De concurseiro. Mantenha o ambiente de estudo sempre bem organizado, porque isso influencia uma comunicação que o externo passa também para a tua forma e tua capacidade de se concentrar. E uma coisa que o Wallace falou, que isso eu aprendi muito com ele, declarando publicamente, descansar adequadamente. Descansar. O Wallace, ele dá valor pro descanso, eu não dava. Então, dormir, valorizar, priorizar, às vezes ver que naquele dia é melhor descansar do que fazer uma atividade física e tal. Quando a gente descansa adequadamente, a gente consegue produzir muito melhor. Sim. E às vezes é igual assim, parece que vai ter menos horas de produtividade, mas não, aquela hora vai ser mais produtiva. Produtividade nem sempre é a quantidade de horas que você está fazendo uma determinada situação, é a qualidade daquilo. Então a qualidade o foco, ele vai elevar a qualidade do que você está fazendo. Isso vai fazer com que você diminua o tempo também com o tempo, tá? E eu acho que, para finalizar, o que você falou aqui, focar no presente. Posso dar a dica final? Claro. Dica final para a gente pensar, a frase não é minha, a frase de um cara chamado Steve Jobs. Certo? Ele fala assim, saber focar é saber dizer não. É verdade. Tem muita coisa que a gente acaba aceitando fazer, né? Tem muita coisa que a gente inclui na nossa rotina que não é importante, tão importante assim. Então, além da gente poder listar aquilo que é prioridade para a gente, aquilo que a gente coloca ali, que a gente tem de atividades para fazer, é importante que a gente saiba também riscar as atividades que não são importantes nesse momento, ou as que não vai dar para a gente fazer neste momento, e tudo bem, certo? E tudo bem, porque, como a Amanda falou aqui, uma coisa que a gente sempre conversou e eu lembrava ela, né? É importante descansar? É importante descansar, só que tem pessoas que às vezes estão passando por um momento na vida, uma fase, onde não está sendo possível descansar tanto assim. E tudo bem, é uma fase, mas que seja uma fase. Assim como eu falei com ela, poxa, ela teve uma fase extremamente produtiva, ao mesmo tempo juntando maternidade, concurso, área acadêmica e, enfim, coisas do dia a dia também, trabalho, aula e tal. Então, naquele momento, no caso dela, por exemplo, ela tinha menos tempo. Hoje, se dá para conciliar e ter mais sono, uma pessoa que tem ótima capacidade de concentração como ela tem, equilíbrio, é um diferencial enorme, porque se você consegue descansar, assim, é importante lembrar também, né, a importância do descanso, porque quando a gente está dormindo, o nosso cérebro ele faz uma espécie de lavagem, tá? Ele
Sabe o computador que tem aquela memória RAM? A memória RAM que tem no teu telefone também, que às vezes vai deixando os aplicativos lentos. Quando você tenta entrar no aplicativo, ele carrega tudo de novo, que é a falta da memória RAM. O nosso cérebro também trabalha com uma memória temporária. E quando você descansa, ele faz essa limpeza dessa memória temporária. Então a gente geralmente percebe, todo mundo que estiver aí pode confirmar, quando a gente acorda de manhãzinho e vai pegar alguma coisa para ler ou para estudar, é mais fácil do que de noite. Exato. Por quê? Porque a gente está ali com o cérebro fresquinho, pronto para receber informação, pronto para poder gravar. Então, voltando só nessa última dica, né? Saber colocar foco em alguma coisa, saber dizer não para outras coisas. Então, quanto mais a gente for treinando a capacidade de colocar foco naquilo que é importante para a gente, naquilo que realmente importa e tem valor para a vida da gente, mais focado a gente fica, mais a gente vai sabendo fazer melhores escolhas e aos pouquinhos a gente vai aprendendo a viver melhor e ter uma longevidade melhor, que é o objetivo da gente estar conversando aqui, né? A gente presta atenção no foco hoje, mas não só para a produtividade do trabalho, mas para poder manter uma saúde mental, poder ter planos para a vida toda, né? Porque como eu comentei aqui... Dividir o tempo para isso e para ter prazer, gente. Exato. Entre o intervalo do nascimento e o da morte, que nos aguarda, esse espaço do meio aqui, 1/3 você vai estar dormindo, os outros 2/3 que eles possam ser produtivos e possam ser felizes. Que a gente possa realmente fazer a escolha de colocar a concentração e o foco naquilo que é bom pra gente. Tem muita gente que às vezes cai na frustração, na tristeza, entra com quadros de depressão porque às vezes a pessoa não se dá conta que ela está colocando muito foco e atenção naquilo que ela precisa fazer e que os outros pedem para ela. E ela está reservando pouco tempo para aquilo que ela gosta de fazer e queria fazer. Então, só da gente ficar atento nisso, saber aonde está sendo colocado o nosso foco, já é um grande diferencial, porque a gente começa a separar, começa a prestar atenção no que realmente é importante e vai vendo que isso a longo prazo vai fazer uma cabecinha excelente para quando a gente estiver lá com os nossos 120 anos, poder estar indo pedalar sem fralda. Eu já falei que quando tiver com 120 eu vou estar indo de bicicleta todo dia trabalhar no escritório do Bora, tá? Eu também. De bicicleta. Eu vou estar rebolando o bambolê lá. Live 36. Imagina, gente, quantas lives vai ter na época? A gente vai seguir fazendo, falando besteira. E pra evitar, né, da Célia, a sobrecarga, porque não dá resultado satisfatório mesmo. Muitas vezes vai dar retrabalho. Isso aí. Gente, obrigada, tá? Valeu, gente. Obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês aqui com a gente. Como a gente falou no início, né, um dos ativos mais buscados e procurados hoje em dia é a atenção das pessoas. Se a gente conseguiu ter um pouquinho da atenção de vocês, a gente já fica muito feliz e espera que tenha colaborado com alguma coisa. Lembrando que a nossa live fica gravada, a Ivone perguntou, né? A gente publica, né? Daqui a um tempinho a gente já coloca ela no feed também. E quem puder, pega o aviãozinho aí e manda o nosso conteúdo para outras pessoas, como a Jaciele falou que já está divulgando aí, né, para todo mundo, que a gente agradece e faz a gente cada vez mais querer trazer conteúdo bacana para vocês. Isso. Bora para nossa tribo Cocum. Valeu. Beijo. Beijos. Até a próxima.